meus amigos, aonde estão as antigas incorporações? E vamos falar sobre as incorporações de Exu. Por que é que mudou tanto? Talvez você que é mais novo, tem aí uns 30 anos, não saiba como é que acontecia. Talvez os mais velhos não tenham comentado com você. Mas as primeiras vezes que o Exu chegava na Terra, numa casa de quimbanda, numa terreira, num templo, era muito diferente do que é hoje. Há 30, 40 anos atrás, os Exus e as pombagiras chegavam, eles vinham de um ambiente, de um mundo espiritual denso. Então aqui, eles mal conseguiam se movimentar. Eles chegavam no chão, muitas vezes uivando, gemendo. Os sacerdotes, dono da casa, derramavam, cheguei a fazer isso. Eu já peguei pouco. Derramava cachaça no chão e o Exu lambia o chão para ele entender o que era aquilo. E aí tu ia colocar uma cachaça num copo e fazer ele pegar o copo, era a maior dificuldade do mundo. Era muito difícil, ele não estava acostumado com aquilo. Hoje em dia, o Exu chega do nada. Do nada. Já sabe tudo, já conhece tudo, já começa a te ensinar. É possível que isso aconteça? Já falei que é possível que isso aconteça. Mas todos assim. Quando eu recebi o Exu pela primeira vez, eu não entrei para uma casa de religião para fazer desenvolvimento. Não, nunca. Sacerdotisa que gostava, eu não. Meu negócio era estudar sobre isso. Então, eu visitava. E um dia eu cheguei lá para buscar ela e o Exu chegou. Já contei essa história aqui no canal, não vou contar de novo para não me alongar. Mas ele chegou e sentou porque ele não conseguia ficar em pé. Porque ele achava que ele achava que estava no corpo, que ele estava na última vida. E nessa última vida, depois a gente vem ficar sabendo, ele conta que ele tinha um problema numa perna. Durante muito tempo, a minha incorporação, o Exu de Strangarrua, ele chegava, ele arrastava uma perna. Levou tempo para ele conseguir entender que ele estava num corpo diferente e dominar o corpo. Foi com dificuldade que se ensinou ele a usar um isqueiro. Porque ele acendia, e todas as entidades nasciam assim, dessa forma que eu estou explicando para vocês. Todas elas. Hoje, o Destranca-Rua não tira fotografia. Uma vez passei uma vergonha sem tamanho. Que ele me abandonou no meio de uma sessão. Por causa de uma filmadora. Um dia eu conto essa história aí, vergonhosa. Mas ele me abandonou. Mas hoje, o Exu chega, faz chamada de vídeo, meu querido. Até vou dizer que se tu estivesse conversando com alguém e tiver uma sessão e mostrar o Exu para alguém, coisa e tal, numa chamada de vídeo, isso é uma coisa. Mas o Exu pedir para fazer uma chamada de vídeo, que ele quer atender uma pessoa, quem é que ensinou isso para ele? Quem é que estão doutrinando? Você está doutrinando, ensinando o Exu, ou o Exu que nem Exu é? Que é aí que está a questão. Que talvez não seja um Exu. Qual é a comprovação que tu tem que aquilo que está chegando em você é um Exu ou é uma pombagira? Só porque diz que é? Se eu te disser que eles podem mentir? E aí? Como é que fica?
E muito dificilmente, é muito difícil reconhecer na entidade, se ela é ou não é. Ah, Bruxo, mas os outros Exus poderão dizer, poderão, mas não vão te dizer, porque faz parte do teu aprendizado. Faz parte do teu aprendizado. É por isso que essas coisas acontecem. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E se vier qualquer entidade espiritual e se apresentar como uma coisa e nós acreditarmos, nós não estamos aprendendo nada. A gente vê a diferença é no médium, no comportamento do médium. E não é aquela questão, o sujeito tem dinheiro, então o Exu dele é bom. Não, não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Pode acreditar. Isso aí é bobagem. A pessoa chegar na rede e dizer assim, o meu Exu é bom porque eu tô aqui o exemplo, ó, eu sou bem sucedido. Cara, pode ser um golpista. Um vendedor de sonhos. As pessoas não criticam aí, muitas igrejas têm pastores, excelentes pastores, mas também tem pastores ruins. Isso é em todas as religiões, todas. Mas o que nós devemos prestar atenção? Aquela entidade espiritual está doutrinando o médium a ser uma pessoa errada? Quem é que está doutrinando quem? Por que antigamente se faziam sessões para doutrinar essas entidades, para ensinar para elas coisas que elas não sabiam? Elas não sabiam o que era um isqueiro. A maioria delas acendia o cigarro dela, ou o charuto, numa vela. Depois, com o tempo, elas foram aprendendo. Hoje tem gente que recebe entidade aí que dirige. E aí eu te pergunto, quem é que ensinou essa entidade a dirigir? É claro, você pode me dizer, mas tudo que o médium sabe, a entidade sabe. Sim, com certeza. Com certeza. Mas não esqueça, pode estar dentro da tua cabeça o conhecimento para fazer. Mas quem está é um outro espírito que não tem a prática. É simples e racional essas coisas. Então, fica a pergunta, onde estão essas manifestações que ocorriam antigamente e que hoje não ocorre mais? Eu nunca mais vi esse tipo de chegada. O último que eu vi fazia uns 15 anos. Meu abraço a todos vocês.